carinho, ele já está no Hospital das Clínicas, aqui na cidade de São Paulo. Fuzil, não vai nem ter musiquinha. O herói do Brasil, com vocês, da tela. Olha só, Zuzu, como calma você aí, desculpa. Sério, mas... Ficou muito triste essa chamada. Ficou muito. Vai ter que colocar a musiquinha, porque senão a gente fica desanimado. O assunto é sério, mas a gente vai trazer com alegria. Como é que eu vou gritar vocês, no hospital, o herói do Brasil, o Boquinha de sugar miojo, que tem a sua musiquinha que conquistou a nação brasileira. Olha o fuzil. Olha o fuzil, Boquinha de chibio. Reginaldo, camarote. Dança aí. Pede pra turma dançar aí. Pede pro médico dançar. Faz rapidamente. Boa. Agora, Aí, matéria agora vai. séria, Fufá. Vai lá. Não, é que eu não comecei gritando, porque eu tô agora dentro do hospital, aqui do Hospital das Clínicas. Eu vou falar daqui a pouquinho com o enfermeiro Edivaldo, que é da captação de órgãos aqui do HC, e com o professor e doutor Wellington Andraus, que é cirurgião e coordenador de transplantes. Aliás, o Hospital das Clínicas, doutor, já começando com o senhor, é uma referência mundial nesse assunto de transplante. Só que não adianta ser referência se há escassez. A gente vê as filas aqui, a conta não bate. Não tem órgão para todo mundo, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fuzil. Um prazer estar com vocês aqui ao vivo no Pânico e trazer uma mensagem tão importante, né, que é a doação de órgãos, que eu acho que no Brasil todo as pessoas precisam. E é verdade o que você falou. O Brasil, com certeza, tem números bons, vem melhorando ano a ano. É o país que mais faz transplantes na América Latina, mas ainda estamos aquém do que é necessário. Um exemplo é o fígado, por exemplo, que a gente faz cerca de 35% a 40% do que é a nossa demanda. E os outros pacientes, infelizmente, eles não chegam ao transplante e acabam falecendo na lista de espera. A gente ficou sabendo, mais uma vez, né, e a gente espera que dê tudo certo com o Faustão. Boa. Mas assim, você vê, a fila do coração, 366 pessoas. Mas você tem aqui, 36 mil pessoas à espera de um rim, de córnea, 25 mil pessoas, fígado, que o doutor falou, 2.253, e aí vem. A partir de que idade um órgão pode ser, assim, transplantado e salvar uma outra vida, doutor? Olha, não existe um limite totalmente estabelecido, desde crianças pequenas, claro que a gente não quer, mas eventualmente a gente tem essas fatalidades, né, de morte encefálica, mesmo em pacientes bem jovens, ou até em pessoas bem mais idosas. Tem gente que acha que existe uma restrição, não tem. Mesmo pessoas, às vezes, com 80 anos, que estiver muito bem fisicamente, pode ser um doador de órgãos, né? Talvez um órgão que seja mais restritivo, tudo possa não usar, mas usa outros órgãos. O fígado, córnea são menos restritivos e podem ser usados, às vezes, de pacientes bem idosos, sem nenhum problema de funcionamento. Aliás, antes de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, falar agora com o enfermeiro Edivaldo, que é o responsável, talvez, uma das tarefas tão difíceis como o transplante. Eu acho que a mais difícil que a gente vê pelos resultados de fila é a captação desses órgãos. Primeiro, boa tarde, obrigado por nos receber. Como é que é feita a captação? Como é que pode ser um doador de órgão? Boa tarde, Fuzil. Boa tarde ao pessoal do Pânico. Primeira coisa, tem que ter o diagnóstico de morte encefálica, né? Esse é o primeiro ponto para a gente começar a pensar na possibilidade da doação. E lembrando que no Brasil a família precisa ser envolvida nesse processo, porque é a família que vai tomar a decisão. Então, o diagnóstico de morte encefálica precisa ser feito e a partir da confirmação do diagnóstico de morte encefálica, nós vamos sentar com esses familiares para apresentar essa possibilidade. Tá? A gente tem no Brasil, em 2022, de todas as famílias que passaram pela experiência de ter um ente querido com diagnóstico de morte encefálica, 46% delas disseram não para doação. O que a gente precisa fazer no Brasil? A gente precisa melhorar essa percepção da família de que ela pode salvar vidas depois da morte de um ente querido. Tá? E a doação é esse ato de amor, de altruísmo, onde as pessoas vão se colocar aí no lugar de um receptor
que a única forma de continuar vivendo e cumprindo a sua missão aqui na Terra é receber um órgão dessas pessoas, tá? Então, uma das grandes coisas que a gente sempre preconiza no HCI, e no Estado de São Paulo e no Brasil é: converse com sua família, seja favorável à doação de órgãos. Por quê? Porque a doação de órgãos vai salvar a vida de quem precisa, tá? A lei brasileira é clara, eu preciso da família para tomar essa decisão. Mas essa decisão, ela se torna muito fácil quando eu digo para minha família que eu quero doar órgãos após a minha morte. Aliás, o senhor dizendo, a gente vê até que o senhor se emociona, porque deve ser um trabalho muito difícil, saber que tem um monte de vida lá fora, e aqui dentro que pode ser salva com uma simples atitude. Eu acho que a gente pode resumir o que o senhor falou numa simples frase. A gente vive na nossa vida se perguntando: qual é o legado que a gente vai deixar? Você agora que está ouvindo e assistindo, de repente se pergunta: que legado eu vou deixar? Talvez o maior legado que você possa deixar é salvar uma outra vida, né? Sim. E a gente fala que a doação de órgãos, ela faz bem para a sociedade, tá? Porque ela devolve um indivíduo para a sociedade que está doente, que, por exemplo, o Dr. Wellington vai tratar com a cirurgia do transplante de fígado e depois tratar, dando o tratamento para essa pessoa pós-transplante. Mas a doação, tá, ela também faz bem para a família. Por que que faz bem para a família? Porque a família ressignifica perder alguém muito querido, tá? Depois de algumas semanas, as famílias, elas pensam na ação e na atitude delas e falam assim: puxa vida, nós salvamos vidas. E isso é importante. É o que vale a pena nessa história toda de estar perdendo pessoas que são muito queridas para essas famílias. Vocês que são obviamente inteligentes, e vocês têm alguma pergunta que eu retransmita a um dos dois? Ô, Fuzil, primeiro, muito bonita a sua matéria, a gente está assistindo aqui. Chega. E a gente está emocionado com essa história inteira, né? Que a gente está acompanhando, a gente está torcendo Sim. muito pro Faustão. E a coisa legal é que, pô, você ressignificar mesmo, né? Uma pessoa que vai ajudar a outra que está nessa situação. Existe um processo burocrático para acontecer, né? Eu queria que você perguntasse para eles qual que é a forma, então, se é uma família, tem um consentimento, para poder fazer a doação, de uma forma didática, por gentileza. O Zuzu pergunta se há um processo burocrático e qual é esse processo. Uma família agora está assistindo e fala, ou a própria pessoa: eu quero sim, quando eu partir, ser um doador de órgão. Qual é o processo burocrático para isso aqui no Brasil? O processo burocrático, ele não existe. Então, a primeira coisa é a intenção de doar órgãos em vida. E chegar para a família e dizer assim: ó, no dia que eu morrer, eu quero que meus órgãos sejam doados. E essa questão da morte, ela vai ser resolvida dentro do hospital, tá? E sabendo-se da vontade do indivíduo em vida, aí a gente vai fazer todo o trâmite para que essa coisa aconteça, né, doutor Wellington? Eu quero só complementar, porque eu acho que essa mensagem é importantíssima. Porque talvez muita gente tenha essa intenção boa, essa intenção de ser doador, mas nunca comunicou isso para a família. Porque esse tema não é um tema abordado no dia a dia nosso. Ninguém fala em morte no dia a dia. Você tá jantando, você está almoçando com a família, você vai falar: olha, quando eu morrer, não é esse o hábito. Então, talvez essas pessoas que tenham essa vontade de ser doador, é muito importante que comunique. Porque depois que acontece esse fato, essa tragédia, a família não sabia. E se a família sabe da vontade, fica muito mais fácil esse processo. Essa eu acho que é uma mensagem que o Edivaldo queria trazer. Então, boa pergunta, Zuzu. O processo burocrático eu acho que acontece mais internamente. Está na nossa cabeça. Como eles falaram, se você quer doar, já deixa a sua família ciente. E no mês de setembro, que é o mês que vem, é o mês do Setembro Verde, onde a gente... A gente, que eu digo, o ser humano, ele passa por um mês justamente de conscientização e de doação de órgãos. E no dia 27 é o Dia Nacional do Doador. Então, eu acho que fica uma mensagem aqui. Não sei se vocês têm mais perguntas, eu posso encerrar agradecendo o enfermeiro Edivaldo. Parabéns pelo seu trabalho. Agradecendo também ao Dr. Wellington, que nas mãos dele saem novas vidas. E agradecendo a você que está ouvindo, que com certeza, sendo doador... uma família vai te agradecer pelo legado de ter salvo uma família. Fuzil, belíssima matéria. Para finalizar, tem algum site do Hospital das Clínicas, uma rede social, um telefone, para quem está assistindo aqui, acompanhando a gente, colaborar?
Para quem está vendo, de repente, esse programa mais tarde, na reprise ou agora, existe algum site, algum canal que a pessoa possa entrar e tirar todas as informações aqui do Hospital das Clínicas? Existe um site oficial que é o site do Ministério da Saúde, que é o Sistema Nacional de Transplante. É só entrar no Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Transplante, e tem uma série de coisas que a pessoa pode tirar dúvida. Um outro site que a pessoa pode entrar é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, tá? Que é a BTO. Entre lá e tem um monte, como tirar minhas dúvidas, como posso ser doador, o que eu tenho que fazer. E é isso que a sociedade tem que fazer, mudar esse paradigma. Doar órgãos faz bem para a sociedade, faz bem para a família. Obrigado, Zuzu. Obrigado você. Obrigado pela honra aí, muito cara. Obrigado. Fiquei emocionado mesmo. Valeu, Fuzil. Quem quiser tirar dúvidas, então a gente já tem as informações aqui. Essa bela matéria do nosso querido Fuzil. Seguindo aqui o